Glória a Deus, Deus é bom. Seja bem-vindo nessa noite, Projeto Betel, a Casa de Deus, quando nós nos reunimos. Essa é a Casa de Deus, a unidade dos crentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Repita comigo assim, uma palavra de abandono. Vocês sabem que eu estou me recuperando de uma gripe e eu vou precisar da sua ajuda. Então, quando eu disser assim, lê comigo, fala comigo, me ajuda, por favor. Quem está comigo diz amém? Amém. Então, uma palavra de... Mateus capítulo 27, versículos de 46 a 49, diz assim: Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e... tendo-a embebido no vinagre, colocou-a na ponta de um caniço e deu para que Jesus bebesse. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Na cruz do Calvário, como nós temos visto nas últimas semanas, Deus pronunciou 7 sentenças. Hoje nós estamos acompanhando a terceira delas. A primeira das sentenças nós já estudamos, participamos nas casas de paz, falava a respeito de uma palavra de perdão. A segunda delas foi uma palavra de salvação. E hoje nós vamos ver uma palavra de abandono. Talvez esse tenha sido o momento mais difícil daquela luta, daquela peregrinação de Jesus na cruz, aonde ele se fez oferta pelo pecado para que nós pudéssemos ser livres, libertos, perdoados e redimidos. Um momento de grande dor, um momento de imobilidade, de impossibilidade do Filho de Deus. E nesse mesmo momento, ele sentiu exatamente aquilo que nós deveríamos sentir, que é o abandono. E naquele momento ele faz essa declaração, Deus meu, por que me desamparaste? O que nós podemos aprender então com essa palavra do Senhor Jesus? Será que de fato Deus o abandonou? Pergunta para quem está do seu lado, será que Deus abandonou Jesus? Será que Deus abandonou Jesus? Talvez você pense que não, mas a verdade é que sim, Jesus naquele momento ele foi abandonado pelo próprio Pai. Mas o que significa isso? Por que Deus abandonaria o seu próprio Filho? Isso nós vamos responder nessa noite em 3 sentenças. Está preparado? Diz amém? Amém. Então aperte os cintos e vamos juntos, porque hoje nós vamos entender por que Deus abandonou Jesus. E hoje nós vamos ter revelado para o nosso coração e para a nossa mente essa verdade. Em primeiro lugar, Deus abandonou Jesus porque ele não pode pactuar com o pecado. E naquele momento ali na cruz, Jesus ele representava o pecado de toda a humanidade. Alguém chegava a dizer que Jesus ele estava variando por causa da dor. A dor excruciante, a iminência da morte fazia com que ele divagasse naquela palavra, mas nós sabemos que ele não estava entorpecido, nem estava com perda de consciência, porque a última das palavras de Jesus na cruz foi está consumado. Ele sabia muito bem o que estava fazendo ali. E se você retornar ao texto que nós acabamos de ler, quando ele começou a clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, e as pessoas se diziam, ele está chamando pelo Elias, pelo profeta. Alguém correu rapidamente para embeber uma esponja em vinagre, em vinho azedo, porque aquilo era uma droga, para poder anestesiar a dor e tontear a mente, e entenebrecer a mente de maneira que ele não sofresse tanto pela crueldade da crucificação. Mas Jesus não quis beber, porque ele levou o cálice até o final. Por que Jesus foi abandonado? Porque ele se fez pecado, o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estava sobre ele. E ele precisava completar esse trabalho. E o trabalho era a consumação do perdão de todos os nossos pecados. Então aquele sofrimento físico fazia parte disso. E ele sabia disso. Ele tinha plena consciência de que ele precisava levar no seu corpo, no seu espírito, na sua mente, o pecado, o sofrimento, a punição por todos os erros que a humanidade havia cometido até aquele momento. Então, esse clamor de Jesus, qual foi o mesmo clamor? Deus meu, Deus meu. Vamos ver o lado de cá, repete comigo, Deus meu, Deus meu. Agora isso foi um ensaio, né? Vamos lá juntos? Tá difícil de eu saber quem foi pior, hein? Vamos de novo aqui.
Eu acho que aqui melhorou. Vamos começar aqui agora? Vocês estão parecendo o Flamengo jogando bola, desamparados. Vamos de novo? Isso, por que me desamparaste? O Salmo 22, ele explica isso. O Salmo 22 é um salmo davídico, profético e messiânico. Então, Davi, uma palavra, uma tosse, fique em paz. Ele pronunciou essa revelação e disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? Isso foi mais de 1000 anos antes de Jesus vir. E parece que Jesus havia até decorado esse texto para falar na cruz, mas não, era uma palavra do Espírito Santo. Essa sentença precisava ser pronunciada. Por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Ou seja, Deus não ouvia mais a Jesus. O versículo 2 diz assim: Deus meu, eu clamo de dia, porém tu não me ouves, também de noite, mas não acho sossego. O versículo 3 responde, observe: contudo, tu és santo. Vamos repetir? Contudo, a santidade de Deus impedia que Deus tivesse naquele momento um pacto, uma unidade com o próprio Filho, porque o olhar de Deus é santo, e no momento em que Jesus se tornou pecado, ele se tornou abominação para o próprio Pai. Mas se ele não fosse feito pecado, hoje nós não poderíamos estar aqui comemorando, vivendo e desfrutando da vida que nós temos em Cristo Jesus. Por isso nós dizemos, nós precisamos aceitar a Cristo como nosso Salvador. Porque um dia, lá na cruz, ele se tornou pecado por nós, para que hoje nós pudéssemos ser justificados, justiça de Deus em Cristo Jesus. Então a salvação veio por conta desse ato de Jesus. Mesmo que isso tenha significado, o próprio Deus virá as costas para o Filho, de maneira que no final daquela sentença cruel, as palavras de Jesus eram: Deus meu, por quê? Abacuque capítulo 1, versículo 13, dá sequência a essa palavra e traz mais luz sobre esse assunto. Diz lá: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. A pureza de Deus impedia ele de observar o mal, e naquele exato momento, toda a malignidade da humanidade estava posta sobre Jesus. Ele era a própria encarnação do mal, não porque ele fosse mal, ou porque ele merecesse aquilo, mas porque ele se ofereceu. Diga oferta. Jesus foi a maior de todas as ofertas. Ele se entregou como oferta para poder pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, de todos os pecados. E eu vou lhe escandalizar ainda mais, desde Adão e Eva até o último pecado que está sendo cometido agora nessa terra, nesse mundo, Jesus já pagou por cada um deles na cruz. E vou lhe escandalizar mais ainda, desde o pecado de Adão e Eva até o último pecado que vai ser consumado nessa terra antes da volta dele, Jesus já pagou por esse pecado também. Jesus já pagou por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Então isso quer dizer que eu posso pecar à vontade? Olha, não seja tolo. Não seja tolo. Simplesmente porque alguém pagou a sua dívida, você vai se endividar de novo? Claro que não. Se alguém pagou a sua dívida e você sabe que alguém sofreu, que alguém gastou, que alguém padeceu para que a sua dívida fosse paga, você vai viver com dignidade por conta da honra que deve a pessoa que pagou o seu preço. Nós declaramos que o Evangelho é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, e essa é uma verdade, mas também é verdade que nada é de graça. É de graça para você, mas alguém precisou pagar. Jesus precisou pagar o preço, e o preço fazia parte do preço pago, o abandono do próprio Pai. Deus meu, essa foi a sequência, essa foi a sentença. Por que me desamparaste? Meu amigo, o mais terrível não é o pecado, acredita em mim, porque o pecado Jesus já venceu. O mais terrível é o indivíduo viver afastado de Jesus. Quando nós ficamos separados de Jesus, nós vamos ter a mesma situação em que Jesus sentiu com relação a Deus, de desamparo, de solidão. Parece que a gente está na vida, no dia a dia, na nossa rotina, lutando sozinho, no meio de uma multidão, mas se sentindo só.
assistindo filme, novelas, séries na televisão, te vendo em algum personagem, mas na verdade sozinho, solitário, pensando no que fazer da vida, desistido, desesperado, um casamento fracassado, uma profissão que não propicia prosperidade, uma saúde debilitada, uma mente confusa, colocando seus valores em outros lugares. Todas essas coisas são situações e circunstâncias que se apresentam na vida de quem vive separado de Jesus. O problema não é o pecado, mas eu sou um pecador, e nesse momento eu fumo, eu bebo, eu fico alcoolizado, eu uso drogas, eu fico olhando coisas terríveis na internet, eu sei, eu entendo, mas entenda você também a posição de Cristo, Ele já pagou o preço do seu pecado. Então esse pecado, ele não precisa mais fazer separação entre você e Deus. Sabe o que isso significa? Que Jesus ficou separado do Pai, para que você pudesse se unir a Ele. Quem entende comigo isso diz amém? Por isso o Senhor Jesus disse assim, vinde a mim todos, vinde a mim quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pode dizer, vem a mim, porque um dia ele se afastou do Pai, para que hoje ele pudesse de braços abertos, diga braços abertos, abraçar você, a sua situação, a sua circunstância, o seu problema, a sua dor, o seu desespero e a sua agonia. Jesus sofreu a sua dor. É por isso que ele ficou desamparado. E a qual foi a sentença? Deus meu, ele ficou desamparado por causa do meu pecado. Ele ficou desamparado por causa do seu pecado. Ele ficou desamparado por causa do nosso pecado. E o pecado em si, ele tem o poder de quebrar a comunhão. Repete, pecado quebra a comunhão com Deus. Então essa é mais uma razão de Jesus ficar desesperado ou desamparado ali na cruz e clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? O profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação. Vamos repetir essa frase? Bastava o fazem separação. As vossas iniquidades, digam, fazem separação. Deixam você separado. Você está conseguindo entender? Eu estou batendo nessa tecla, porque as iniquidades, os pecados, eles nos separam de Deus. Aliás, eles nos separavam de Deus. Hoje não precisa ser mais assim. Porque Jesus já veio e ele ficou separado, ele levou, ele pagou. Para quê? Para que hoje você não precisasse perder mais essa comunhão. Por isso, Deus meu, por que me desamparaste? Hoje não existe mais separação, mas Jesus na cruz sofreu essa separação. Imagina alguém que tinha comunhão íntima com o Pai, que ouvia o Pai, que subia monte para passar a madrugada junto com o Pai, que falava com o Pai de manhã, de tarde, ouvia a voz, vivia, comungava com o seu Pai, e naquele momento na cruz, tudo que ele sentia era abandono, tudo que ele se sentia era solidão, tudo que ele se sentia era distante do Pai, ele não conseguia mais ouvir aquela voz no seu coração, ele não podia mais perceber a presença do Pai, e isso para ele era horrível, isso para ele era pior do que a própria morte. Por isso, no desespero daquele momento, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu volto à razão e ao motivo. Ele ficou separado para que nós pudéssemos ser unidos. Vamos repetir juntos? Ele ficou para que nós pudéssemos ficar unidos. Sabe, quando nós nos separamos de Deus, e por essa razão, muitos crentes desviados perdem a noção, perdem o rumo, perdem o caminho. Por quê? Porque a sua vida de pecado os separa de Deus. E, na verdade, eles se sentem desamparados da presença do Pai. E a única coisa que pode restaurar essa unidade, essa comunhão, é retornar para os caminhos do Senhor, é voltar para Jesus. Vou repetir, a única coisa que de fato vai satisfazer a sua vida é quando você restaurar a comunhão com Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, nessa noite, restaure a comunhão com Deus. Essa restauração da comunhão, ela é imprescindível para que você possa viver no melhor de Deus nessa terra.
Então a morte de Jesus foi exatamente para isso, para restaurar a comunhão do homem com Deus. Uma vez que você nasce de novo, você recebe um novo espírito, você é uma nova criatura e você tem a oportunidade e a possibilidade de viver uma nova vida. Não mais distante, não mais separado. Jesus foi separado para que você pudesse ser unido. Então o indivíduo, quando se afasta da igreja e é crente, e eu não sei, nós temos muitos afastados de igreja aí pelas ruas, talvez aqui hoje nós tenhamos alguns, eles perdem a noção. Por quê? Porque eles não conseguem mais ouvir Deus, porque o pecado os separou, eles estão distantes. Não que Deus esteja distante deles, mas eles se distanciaram de Deus. Sabe, quando Jesus pagou na cruz o preço, é para que Deus nunca mais se distanciasse de você. Mas muitas das vezes nós nos sentimos abandonados porque nós pecamos e achamos que esse pecado agora está afastando Deus. Então eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais buscar a Deus, porque Deus não vai me ouvir, porque as minhas mãos estão sujas, a minha consciência está negra, sabe, o meu pecado, ele está clamando e gritando diante de mim o tempo todo, e esse sentimento de abandono é um sentimento mentiroso que parte apenas da consciência culpada do homem, não parte da presença amorosa do Deus que sofreu na cruz para que pudesse reconciliá-lo com o Pai. Sabe, Jesus sofreu para que você pudesse ter comunhão com Deus. Mas esse sentimento de abandono, ele é real. Ele é real. Ele é real, e eu repito, ele é real. E nós nos sentimos sozinhos muitas das vezes. E é por isso, porque nós perdemos essa visão da comunhão. Então, quantas vezes pessoas que serviam na igreja, serviam no altar, na casa do Senhor, e perderam a alegria do primeiro amor? Quantas vezes pessoas que cantavam, dançavam, apresentavam os seus talentos para o Senhor, hoje estão com as suas bocas fechadas, com suas mãos cruzadas, os braços cruzados, e não conseguem mais perceber e presenciar a presença de Deus. Quantos já clamaram ou até gemeram em oração pela salvação de alguém, e hoje não conseguem mais levantar a voz em oração, porque acha que Deus não está mais ouvindo elas por causa da culpa? Quantos que já pregaram, ficaram na frente de igrejas, falaram do amor de Deus, mas hoje não conseguem nem pegar a Bíblia para ler? Quantas pessoas já lideraram células, já fizeram aconselhamento, já fizeram consolidação, e hoje está precisando de alguém que pregue a palavra para elas? Por quê? Porque estão se sentindo culpadas e condenadas. A condenação está destruindo, o pecado já foi pago, irmão, não precisa mais viver debaixo dessa culpa. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já diz que tudo se fez. Sabe qual é o grande problema? Nós somos ensinados, muitas das vezes, que o perdão de Deus ele é parcelado, é igual comprar no cartão de crédito. Então, cada vez que você peca, Deus te dá uma porçãozinha de perdão, e você pecou de novo, e Deus te dá uma outra porçãozinha de perdão, se você pedir, se você se arrepender. Como se o perdão dos pecados dependessem da nossa atitude, e não dependem. Dependem simplesmente da nossa fé. Jesus já pagou o preço à vista. Diga, pagou? À vista. Uma única vez, um único pagamento que saldou todas as suas dívidas. Todo o seu débito com Deus foi zerado. Você não deve mais nada a Deus. Mas eu sinto a minha dívida, é verdade, porque você ainda tem carne, você ainda tem vontade de pecar. Mas Deus, quando olha para você, Ele vê Jesus na sua vida. Ele vê a dívida paga. Ele não vê mais aquele escrito de dívida. Ele não vê mais o seu nome no SPC, Serasa do céu. Porque Jesus, diga Jesus, pagou à vista. Parece bom demais para ser verdade, né? Isso se chama graça. Graça para nós. Para Ele, preço pago. Preço muito caro. De uma vez por todas, Ele pagou o seu pecado. Por isso, certa vez, no livro de João, no capítulo 8, quando Jesus se encontra com aquela mulher pecadora, e a lei daquela época dizia que se a mulher fosse pega no adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Era a lei. E a lei precisava ser cumprida. E alguém quer provar Jesus e traz uma mulher arrastada pelos cabelos, coloca diante dele, e Jesus dá a maior aula de todas a respeito da culpa. Eu não sei se você sabe disso, mas a culpa é pior do que o pecado. A culpa é pior do que o pecado. E a culpa, ela perpetua. Diga, perpetua. A culpa transforma o pecado num ciclo interminável e vicioso que você não consegue se livrar dele. Porque você peca. E a partir do momento que você peca, você sente culpa.
você se sente condenado por conta do pecado que você acabou de cometer. E quando você faz toda a força que você pode para nunca mais pecar, e consegue fazer isso durante um dia, 2 dias, 3 dias, talvez um mês, mas daqui a pouco peca de novo, seja lá o pecado que for, você se sente enfraquecido e começa a achar, não tem jeito mesmo para mim, eu sou um pecador e vou continuar pecando. Por quê? Porque existe um estigma de condenação. Por isso, em Romanos capítulo 8, versículo 1, lá diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Sabe por quê? O versículo 2 de Romanos 8 explica, porque a lei do Espírito que dá a vida já libertou você da lei do pecado e da morte. Quem fez isso? Jesus na cruz, quando ele foi abandonado. Ele foi separado de Deus para que você pudesse ser unido. Ele pagou o preço para que a condenação não ande mais sobre a sua vida. Por isso aquela mulher, quando foi arrastada, Jesus jogou culpa naquelas pessoas para mostrar que eles não eram melhores do que aquela mulher. Aquele que não tem pecado, atire a primeira. Ninguém atirou. Todo mundo foi embora. Por quê? Porque todo mundo se sentiu culpado e condenado. Mas aquela mulher, quando ficou sozinha, Jesus pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. E Jesus então diz, eu também não te condeno. Sabe que essa é a palavra que Jesus está dizendo para você hoje? Por pior pecador que você possa ser, eu quero dizer que Jesus é um salvador maior do que o seu pecado. Por mais cruel que seja a sua mente, pastor, você não sabe o que eu estou pensando agora. Não, não sei. E nem quero saber, não precisa me dizer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o Senhor Jesus e o amor dele é maior do que a sua consciência pecada, a sua consciência condenada, a sua consciência culpada e a sua consciência de pecado. Ele é um grande salvador para um grande pecador. Quantos grandes pecadores eu tenho aqui? Não importa, mas eu quero dizer que Jesus é um salvador maior do que nós somos capazes de pecar. Diz amém, irmão. Por isso ele falou para aquela mulher, eu também não te condeno. Mas ela era adúltera. Mas Jesus não veio aqui para condenar. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas aquela mulher, então, ela ia continuar para o adultério, ia voltar para a cama daquela pessoa com a qual ela foi pega? Não. Jesus disse, agora que você sabe que não é mais condenada, vá e não peques mais. Porque quando quebra o estigma da condenação, quebra o poder do pecado. E aonde que está o poder da condenação? Na lei. Por isso eu não vivo mais debaixo da lei do pecado e da morte. Eu vivo debaixo da lei do Espírito, que dá a vida. Mas isso teve um preço. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus pagou esse preço na cruz, para que hoje você pudesse ter comunhão com Ele. Ele ficou afastado do próprio Deus, para que hoje você não precise mais ficar. Então, que eu pecar, o que eu faço, pastor? Corre para Deus. Mas o meu pecado foi muito feio, corre para Ele mais rápido. Foi só um pecadinho, corre para Ele. Você não está afastado dEle. Nunca mais ninguém vai ficar afastado de Deus por causa do pecado, porque Jesus se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso precisa estar na nossa mente, no nosso coração. Na mente eu sei que está, porque nós somos pessoas inteligentes e nós conseguimos entender isso. Muitas das vezes o que acontece é que nós não conseguimos acreditar na bondade de Deus de nos fazer livres do pecado e da culpa, depois que tanta culpa e tanto pecado nós já cometemos ao longo da nossa vida e da nossa história. Mas Ele pode, Ele quer e Ele fez. Mas Ele não fez de graça. Ele não varreu o seu pecado para debaixo do tapete. Ele pegou todas as coisas ruins que você fez e colocou sobre Jesus. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que não tem pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ali houve uma troca, que chama-se a troca do Calvário. A teologia chama isso de sacrifício vicário. Por que vicário? Vicário significa substituição. Ele tomou o seu lugar. Repete, ele tomou o meu lugar. E o que foi? Qual foi a declaração? Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu. Vou falar de novo. Agora só vai responder quem está para trás daquela coluna ali. Deus meu, Deus meu.
Aí, Deus desamparou Jesus para que você nunca fosse mais desamparado. Ele foi desamparado para que eu fosse abençoado. Vamos repetir? Ele foi abandonado para que eu fosse abençoado. Então ele sofreu o nosso castigo para que nós pudéssemos desfrutar da sua paz. Ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos. Ele recebeu em seu corpo toda a enfermidade para que nós recebêssemos a sua cura. Ele perdeu aquilo que ele tinha para que nós fôssemos restituídos naquilo que nós perdemos. Então quando a igreja fala, e nós aqui declaramos isso repetidamente, nós seremos uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Isso não está baseado na história da carochinha, eu nem tirei isso de nenhum livro, nem do bolso, nem de coisa nenhuma. Está escrito aqui que Jesus pagou o preço, ele se fez maldição no meu lugar. E a maldição diz respeito à doença, a maldição diz respeito à pobreza. Deus não tem nenhum agrado em que alguém fique pobre. Deus não tem nenhum agrado em que alguém fique doente. E Deus não coloca doença em ninguém para punir pecado. Não faz isso. Não mais. Ah, eu estou doente, Deus está me punindo. Não. Doença nasceu no inferno. No céu não tem doença. Deus não coloca doença em ninguém. Doença é fruto do pecado, mas Jesus pagou o preço pelo pecado. Então você tem direito à saúde. Eu estava contando de manhã, e agora vou falar de novo, a Jana mostrou a data, né? Em junho do ano passado, eu estava num jogo do Fluminense, que o Thiago foi jogar, aliás, foi um jogo horroroso, né? E foi horrível, jogou mal pra caraca. E o Fluminense mal também pra caramba. Mas naquele dia eu recebi uma mensagem de um amigo que eu pedi oração aqui na igreja pela filha dele, pela Lara, a filhinha do Roberto, que tinha 7 anos na época e estava com um tumor inoperável. Aquele tumor tinha 17 centímetros de comprimento e ficava no hipotálamo, não tinha como acessar cirurgicamente. Ele é um tumor que não é sólido, então ele era uma coisa líquida, né? Difícil de explicar, mas não tinha como acessá-lo. E o médico deu uma expectativa de 6 meses de vida, sendo que eles deveriam aproveitar os primeiros 2 meses para criar memórias com a criança, porque logo ela começaria a definhar, ia perder a condição, e daqui a pouco ia entrar em coma e morrer, e isso tudo aconteceria dentro de 6 meses. Pois eu recebi essa semana, que nós estamos, aliás, a semana que terminou ontem, né? Hoje nós estamos começando uma nova semana. E ele mandou para mim uma mensagem e disse assim: meu amigo, aquele tumor de 17,5 centímetros, hoje ele é 0,4 milímetros. E alguns dos médicos mais otimistas, eles estão dizendo que esse tumor foi bloqueado e ele não está recebendo alimentação de sangue. Então ele se tornou apenas uma necrose pequena, que ainda tem uma imagem no cérebro dela. E ele disse assim: vamos continuar orando para que o milagre seja completo. Nós podemos contar testemunhos com isso, e você não precisa pensar assim, mas Deus fez isso com ela. Ela não era crente, os pais não são crentes, ou não eram. O amor de Deus está estabelecido sobre todas as pessoas, o que você precisa é crer. Jesus levou a maldição do pecado do seu lugar, para que você pudesse ter vida e saúde. Quando nós oramos por cura e falamos de prosperidade, não é porque a gente quer dinheiro de ninguém, nós queremos é ver você bem, a sua família bem, saudável, com condição financeira, porque nós temos muitas pessoas que precisamos ajudar todos os dias. E como é que você acha que vai ajudar um pobre se tu está mais pobre do que o pobre que está precisando de ajuda? Como é que você vai ajudar um doente se você está mais doente do que o doente que está precisando de cura? Por isso Jesus veio para que nós tivéssemos vida abundante. Ele pagou um preço para que nós não precisássemos mais pagar. Como é que eu consigo isso? Pela fé. Porque a única maneira de você alcançar a dádiva de Deus é crendo naquilo que Ele fala. Por isso eu estou lhe dizendo, eu falo isso para a igreja, para você, meu amigo, meu irmão, visitante, pastor, obreiro, seja lá quem for, querubim ungido do Senhor.
Eu estou dizendo para você, não basta você saber disso intelectualmente. E como eu já disse aqui, eu estou diante de pessoas inteligentes. É preciso crer nessa verdade de Deus, na verdade da palavra. E eu estou declarando aqui nessa noite, em nome de Jesus, que a sua família vai ser restaurada, que haverá cura na sua família. Essa enfermidade que está pegando na sua vida, ela vai cessar em nome de Jesus. Que Deus vai abrir portas para você de provisão e de prosperidade. Ele vai abençoar o fruto do trabalho das suas mãos. Feliz serás e bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Irmão, essa é a vontade de Deus. Por que eu não consigo alcançar? Porque muitas das vezes nós nos sentimos culpados de alguma coisa. Essa semana Deus falou isso comigo. E me lembrou de alguma coisa que eu fiz há muitos anos atrás. Não vou dizer o que é, pode morrer de curiosidade aí. Não é da sua conta, como diria o pastor Isaías. Com toda a educação, toma conta da sua vida. E Deus me lembrou de uma situação, quando eu era empresário, lá atrás, muito tempo. Já estou curado. Essa é só uma sequela que vai sumir em nome de Jesus. E ele estava falando para mim assim, você precisa perdoar aquilo que eu já perdoei. Eu sou um cara que aprendi com Jesus a perdoar muito fácil. A maneira que eu faço para perdoar é orar pela pessoa que me persegue. Se eu perceber que está me perseguindo, calma aí, irmão, não vai me perseguir só para orar por você, não. Por favor, francamente, não é uma boa ideia. Mas se eu perceber que a pessoa está me perseguindo, eu vou começar a orar por ela, porque eu não vou deixar mágoa no meu coração. Mas às vezes nós perdoamos até com facilidade as pessoas, mas nós não conseguimos perdoar aquilo que nós mesmos falamos, ou aquilo que nós mesmos fizemos. E todas as vezes que você vai, por exemplo, orar, vai pregar, o diabo ele é mestre em fazer isso, vai cantar um louvor, por isso tem tanta dificuldade no começo no louvor, e quando começa a adorar, o diabo começa a lembrar você das coisas que aconteceram lá fora, da briga que teve com a esposa antes de sair de casa, da dificuldade porque atrasou, porque estava todo mundo no banheiro passando maquiagem, e você queria ir no banheiro e não tinha banheiro para entrar. E isso aconteceu lá em casa hoje, meu Deus do céu. Esse banheiro, 2 banheiros, 3 banheiros, cada um passando, pintando no banheiro, e eu querendo ir no banheiro e não tinha banheiro para entrar, e a coisa ficou perturbada, mas eu disse, glória a Deus, porque lá em casa tem um 3º banheiro. Deus, ele sempre vai suprir a gente na nossa necessidade. É disso que eu estou falando para você. Eu não preciso carregar a culpa nem a condenação. Então, se Deus me perdoou, por que eu estou me condenando? E às vezes a pessoa, ela é iracunda, ela é respondona, ou ela é melancólica, magoada, e nesse momento de dor, de mágoa, de melancolismo, ou de raiva, de ira, de exposição, ela diz aquilo que não devia dizer, ela fala aquilo que não devia falar, e às vezes pensa aquilo que não devia pensar. E depois fica se condenando, se culpando, e na hora do fluir, não flui. E Deus falou comigo, diga, eu estou dizendo para você, e diga para o povo, para de se culpar por aquilo que eu já perdoei. Aliás, a primeira e a maior de todas as cláusulas da nova aliança é exatamente essa, dos seus pecados. Olha só como é que a igreja sabe isso de cor. Dos seus pecados e das suas não. Vamos falar juntos? Quem não se lembrará mais? Mas quem é que está se lembrando? Quem não se lembrará mais? Mas quem está se lembrando? Aí você se sente indigno. Sabe o que acontece quando você se sente indigno na presença de Deus? Você está dizendo que aquele sofrimento que Jesus teve lá na cruz, qual foi mesmo o clamor de Jesus? Você está dizendo que aquilo não valeu nada, porque você continua desamparado, e isso é mentira. Ele foi desamparado para que eu fosse abençoado. Pegou? Pergunta para quem está do seu lado, pegou a verdade? Pegou a visão? E aí a bênção fica impedida, não porque Deus não queira abençoar, mas porque você não aceita que Ele já te perdoou.
e que você é justiça de Deus, você é justo aos olhos dele. Mas eu continuo pecando e você continua sendo justo aos olhos dele. O seu pecado é como se você tivesse rolado na lama, igual um porco. Aí Deus pegou você e colocou você embaixo de uma cachoeira, que cai muita quantidade de metro cúbico de água em cima de você. Por mais que tenha lama ali, e eu digo para você, não vai ter, porque a potência da água, ela vai limpar mais do que você é capaz de se sujar. Assim é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sabe, não há culpa e não há condenação. Quando você entender isso, você vai deixar de viver e de praticar as obras da carne. Eu recebi uma mensagem hoje de um irmão, muito querido, e ele dizia assim: pastor, graças a Deus eu consegui me livrar do pecado da pornografia. Eu estou escravizado por esse pecado desde a minha adolescência. E ele já é um homem velho, casado com filho. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Quantas vezes, quantos propósitos, quanta luta, quanto jejum, e não adiantava nada. Mas quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, e que Jesus foi desamparado para que eu fosse abençoado, o milagre acontece. Quem faz o milagre? Calma, não é você. Quem faz o milagre é Jesus na sua vida. É por isso que eu digo, a culpa e a condenação não têm mais poder sobre você. E quando você entender isso, o seu vício vai sumir, o seu pecado vai sumir, a enfermidade vai sumir. Por quê? Porque sumiu a culpa, porque acabou o medo, porque não tem mais estresse. E tudo que você vai desfrutar é da vida abundante de Deus sobre você. Diz amém, irmão. Tem algum crente aqui? Diz amém, dá um aplauso a Jesus. Do que você precisa? Pergunta para quem está do seu lado. Eu preciso de paz. Eu preciso de cura. Eu preciso de provisão. Eu preciso de libertação. Eu preciso de restauração familiar. Nós hoje, diga hoje, nós podemos nos unir em oração, como já fizemos aqui debaixo da orientação do Léo, do pastor Léo. Nós podemos nos unir e pedir. Quem precisa de paz, Ele é a paz que excede todo entendimento. Quem precisa de cura, Ele levou na cruz as nossas enfermidades para que nós fôssemos curados. Quem precisa de sua provisão, pois é, o meu Deus, segundo as suas riquezas em Cristo Jesus, suprirá tudo aquilo que me é necessário. Quem precisa de libertação, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem precisa de restauração familiar, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e sem ele, nada do que você fez, nada do que se foi feito, nada, sem ele nada, com ele tudo. Diz amém? Amém. Vamos apagar a luz, vamos soltar o vídeo. Eu queria que você acompanhasse, antes de terminar, esse vídeo aqui comigo. Mas a maior revolução de todas foi um homem sem pecados, pregado na cruz por homens pecadores como eu e você. Há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho do Deus vivo foi pregado na cruz do Calvário para trazer graça sobre a nossa vida. A história da humanidade foi afetada diretamente quando Jesus bradou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. For they know not what they do. Os céus se escureceram, as cortes angelicais pararam para assistir, o inferno ficou em confusão quando o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso pecado, livrou-nos da condenação, removeu a maldição, tomou nossas doenças,
foi golpeado pela morte. Abandonado pelo próprio Pai na cruz, Jesus clamou: My God, Deus meu, Deus God, meu, why have you por que me forsaken me? desamparastes? A maior revolução foi o dia em que toda a condenação que pesava sobre a nossa vida foi lançada nas entranhas do Senhor Jesus. Sozinho na cruz do Calvário, ele recebeu o juízo de Deus que pesava sobre a humanidade inteira. Com o seu sacrifício, Jesus pagou por todos os nossos pecados. A ira de Deus foi derramada dos céus sobre um homem justo e inocente. Se fez homem, se esvaziou, tornou-se servo. Foi humilhado até a morte, e morte de cruz para nos livrar da justa condenação. A maior revolução do mundo foi o dia em que ele bradou na cruz: Finished! está consumado. Naquele dia, a oferta foi aceita. Por isso, a ira de Deus que pesava sobre os homens não pode mais ser derramada sobre aqueles que creem no Filho de Deus. A dívida foi paga completamente quando o Filho do Homem deu o seu último suspiro, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. My spirit! Essa foi a maior de todas as revoluções, a Revolução da Graça. Mas foi parte do plano Jesus Cristo morrer para que o homem pudesse viver. Pois ao terceiro dia o Salvador ressuscitou para honra e glória do Senhor. A festa no inferno terminou, pois ao terceiro dia o Salvador ressuscitou para honra e glória do Senhor. Nas suas mãos a chave retomou, a vida se eternizou. A Bíblia diz que na crucificação do Senhor Jesus houve trevas. Da hora sexta, do meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde. Para se cumprir a profecia do profeta Isaías, de que nenhuma beleza nós podíamos ver nele que o desejássemos, porque ele foi maltratado, ultrajado, ficou sem forma, sem formosura. Toda a sua beleza, toda a sua expressão corporal foi destruída na cruz, para que cada um dos nossos pecados ele pudesse receber no corpo dele. E quando ele consumou a obra e ressuscitou ao terceiro dia, ressuscitou para a nossa justificação. Hoje nós somos livres de toda a culpa, de todo o pecado e de toda a condenação. Vamos ficar em pé então, em nome do Senhor Jesus. E nós precisamos tomar uma posição. Hoje eu preciso tomar uma posição com relação ao abandono de Jesus. Ele foi abandonado para que eu fosse abençoado. Ele foi abandonado para que eu fosse abençoado. Talvez você seja aqui hoje, no nosso meio, alguém afastado da igreja, visitante. Olha para mim. Alguém que por alguma razão se desviou, alguém que ainda não fez a sua escolha, não fez a sua decisão, ou seja, não creu em Cristo, não recebeu a Cristo como seu Salvador. Eu quero lhe dizer que esse Jesus ao qual nós pregamos, Deus o fez Senhor e Cristo, e Ele é um Salvador maior do que o seu pecado. E eu queria convidar você a fazer uma oração comigo agora. Se você quer entregar o seu coração para Jesus, se você quer retornar ao convívio da igreja,
Eu queria que você orasse comigo agora, repetisse essa oração em nome do Senhor Jesus. Portanto, em voz alta, ore comigo assim: Senhor, nessa noite, eu descobri que posso chamá-lo de meu Pai, porque como Pai de amor, você me recebe de volta, porque Cristo na cruz pagou completamente o preço do meu pecado. Hoje, eu creio em Cristo e o recebo como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Me livro de toda a culpa, de toda a condenação e de todo o medo. E me acolho nos braços de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você entregou a sua vida para Jesus nessa noite. Eu queria orar por você. E quando nós vamos cantar, eles vão ministrar o louvor. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente para eu poder orar com você. Você que fez essa oração pela primeira vez, ou não pela primeira, mas depois de muito tempo, porque você andou por aí afastado. Hoje, você vai ser recebido de volta na família de Deus, na casa do Senhor. Amém? Enquanto canta, você pode pedir licença e sair do seu lugar. Eu quero recebê-lo aqui em nome de Jesus.